19 de novembro de 1868, madrugada. Quartel-General das Forças Aliadas, Chaco Paraguaio. Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, aos 65 anos de idade, está de pé, com as botas afundadas na lama, observando o mapa improvisado sobre uma mesa de campanha. O som lá fora não é de neve, mas de tempestade tropical e mosquitos. Ele recebe um despacho urgente do Rio de Janeiro e outro do comando argentino. A mensagem política é clara, ecoando a voz distante do imperador Pedro II e a hesitação de Bartolomé Mitre. Marquês, a guerra está estagnada. O forte de Humaitá caiu, mas Lopes se entrincheirou na linha de Piquiziri. O terreno é um pântano intransponível. O exército está sendo dizimado pela cólera e pela falta de recursos. Precisamos de uma pausa ou de uma retirada honrosa. Caxias lê, mas seus olhos, cansados e cercados de rugas, brilham com uma determinação que assusta seus subordinados. O oficial mensageiro hesita. General, os engenheiros dizem que é impossível avançar pelo Chaco. É um mar de lama. Não há estradas. A frota imperial não pode passar pelas baterias de Angostura. O senhor tem 20.000 homens presos em um atoleiro. Quando poderemos nos mover? Caxias não hesita nem por um segundo. A resposta não é sobre recuar. Eu posso colocar 23.000 homens, cavalaria e artilharia nas costas de Solano Lopes em 25 dias. Vamos construir uma estrada onde Deus criou apenas água. Há um silêncio mortal na tenda. O oficial olha para o Marquês com incredulidade. Excelência, com todo respeito, o senhor está falando de construir 11 quilômetros de estrada sobre um pântano líquido, sem terra firme, sob fogo inimigo e chuva constante. Isso é delírio. Caxias ergue o olhar, sério. Eu não estou com humor para dúvidas, tenente. Estou lhe dizendo seriamente e vou executar seriamente. 23.000 homens. Artilharia pesada. Reorientação completa pelo flanco esquerdo. Eu posso fazer isso. O que o Rio de Janeiro e os aliados argentinos não sabiam era que Caxias já havia antecipado esse momento de paralisia. Enquanto o Senado o chamava de velho e lento, ele havia preparado o plano de engenharia militar mais audacioso da história da América do Sul. Nas semanas seguintes, Caxias executou a manobra de Piquizeri. Ele não moveu apenas homens, ele moveu a geografia. Ordenou que troncos de palmeiras fossem derrubados para criar um chão flutuante sobre o pântano. Moveu um exército inteiro, seus canhões, seus cavalos e suprimentos, pelo meio de uma selva inundada, invisível aos olhos paraguaios. Foi uma façanha militar que os historiadores militares brasileiros e estrangeiros ainda estudam como impossível. Mas quando a manobra terminou, quando Caxias surgiu na retaguarda do inimigo e aniquilou o exército de Lopes na lendária Dezembrada, salvando a honra do Império e decidindo a guerra, a recompensa foi a mesma de sempre. Frieza. O crédito final foi dado a outros, ou diluído na política da corte. O comando para a caçada final foi passado para o conde Deu, genro do imperador. E milhares de soldados morreram nos anos anteriores porque o homem que podia manobrar mais rápido, atacar com mais precisão e vencer decisivamente, teve que lutar tanto contra o inimigo quanto contra a burocracia do seu próprio governo. Se você quer descobrir por que o Brasil manteve seu maior gênio militar sob constante ataque político e desconfiança, aperte o botão de curtir. Isso nos ajuda a compartilhar histórias que forjaram nações. Para entender por que Caxias teve que realizar o impossível sozinho, precisamos voltar no tempo. Corte para imagens de pinturas da Batalha de Curupayty, soldados mortos, caos. Outubro de 1866. O desastre de Curupayty. Antes de Caxias assumir o comando total, as forças aliadas, sob comando do argentino Bartolomé Mitre, haviam sofrido a maior derrota da história militar sul-americana. Um ataque frontal suicida contra trincheiras paraguaias. 4.000 baixas aliadas em horas. Moral destruída. Disciplina inexistente. O exército aliado era um corpo sem cabeça, apodrecendo nas margens do rio Paraguai.
Caxias chegou em novembro, aos 63 anos, tirado de sua aposentadoria. O que ele encontrou foi um cenário apocalíptico. Soldados sem fardas, desnutridos, a cólera matando mais que as balas. Caxias chegou e, em meses, transformou o caos em uma máquina de guerra. Ele não gritou, ele organizou. Implementou regulamentos estritos de higiene, a primeira arma contra a cólera. Melhorou o rancho. Pagou os soldos atrasados. Criou um sistema logístico que ligava o Rio de Janeiro ao fronte. Os soldados que antes se viam como condenados à morte começaram a ver no velho uma figura paterna e severa. Ele reestruturou a cavalaria. Criou o corpo de balões para observação aérea, o primeiro da América Latina. Os aliados argentinos e uruguaios, que antes desprezavam a capacidade de combate dos brasileiros, chamando-os de macacos, começaram a ver a disciplina de ferro surgir. Mas no Rio de Janeiro os políticos liberais viam algo diferente. Viam um general conservador que demorava demais. Viam um homem que não lançava ataques suicidas, que preferia treinar a sacrificar vidas inutilmente. O Marquês de Paranaguá escreveu: Caxias é um organizador excelente, mas lhe falta o fogo da batalha. É muito cauteloso para terminar esta guerra. Essa avaliação injusta marcaria o Calvário de Caxias. Julho de 1868. A fortaleza de Humaitá. O plano original dos aliados era um cerco eterno. Caxias odeia o plano. Ele sabe que o tempo joga a favor da doença, não do império. Ele quer movimento. Enquanto o comando naval hesitava em forçar a passagem pelo rio, temendo as correntes e os canhões, Caxias assumiu a responsabilidade. Ele planejou e ordenou a passagem de Humaitá. Quando os encouraçados brasileiros finalmente romperam as correntes sob fogo infernal, foi Caxias quem orquestrou o movimento terrestre para cercar a fortaleza. A vitória é total. Humaitá, a Gibraltar da América do Sul, cai. Mas no Rio não há celebração eufórica. Há cobrança. Por que demorou tanto? Perguntavam os jornais da oposição. Caxias está velho, diziam os deputados. O imperador Pedro II, embora respeitasse Caxias, era bombardeado por intrigas palacianas. A semente da desconfiança política estava plantada. Caxias não era apenas um soldado, ele era um duque, um político conservador, e seus inimigos no poder queriam sua glória, mas não sua influência. E então, houve um momento que quase quebrou o espírito do marechal. Não um tapa em um soldado, mas o abandono de seus pares. A Tríplice Aliança estava fraturada. Os argentinos se retiravam para resolver rebeliões internas. O Uruguai era uma força simbólica. Caxias estava, na prática, sozinho com os brasileiros. E o governo imperial, sofrendo com a crise financeira, começou a cortar recursos. Caxias, ao visitar os hospitais de campanha, via homens morrendo de varíola e tifo. Ele, que acreditava que o comandante deve zelar pela vida do soldado como um pai, perdeu a paciência com a corte. Ele enviou cartas duríssimas ao ministro da Guerra. Ameaçou renunciar. Não serei o coveiro do exército brasileiro, teria dito a seus assessores. A pressão para substituí-lo era imensa. O general Osório, bravo e impetuoso, era o favorito da opinião pública. Caxias era o estrategista frio, Osório era o herói romântico. O imperador teve que tomar uma decisão. Caxias era o único capaz de controlar a logística de 50.000 homens e animais em terra estrangeira. Ninguém movia suprimentos melhor. Ninguém entendia o terreno melhor. Mas ele era politicamente perigoso, poderoso demais. Pedro II manteve, mas a relação era gélida. Ele usaria Caxias como escudo do império, mas jamais lhe daria o cheque em branco que ele pedia. Corte para mapa animado da manobra de Pequiziri, mostrando o desvio pelo pântano. Dezembro de 1868. A situação é crítica. Solano Lopes recuou para a linha de Pequiziri, uma barreira natural perfeita apoiada por fortificações em Angostura. Atacar de frente era impossível, seria um novo Curupayty. Os conselheiros imperiais sugeriam cautela, negociações ou um cerco de anos.
E então, o mundo vê o que Caxias pode fazer quando decide ignorar o possível. Ele ordena a construção da Estrada do Chaco. Em 23 dias, sob chuvas torrenciais, seus engenheiros e soldados cortam Palmeiras-Carandá e constroem uma estrada flutuante de 11 quilômetros. É a manobra logística mais complexa da guerra. Enquanto Lopes vigiava o Rio e o Sul, esperando um ataque frontal, o exército brasileiro inteiro caminhava sobre as águas no oeste. Os paraguaios interceptavam comunicações, mas não acreditavam. Onde está o exército brasileiro? Perguntava Lopes. Eles sumiram nos pântanos. A resposta é simples. Caxias entende algo que os generais de gabinete não compreendiam: a surpresa vale mais que 1000 canhões. Quero que o exército apareça onde o inimigo julga ser inviável. Quero que Lopes acorde e descubra que estamos na sua retaguarda, marchando para Assunção. E funciona. No início de dezembro, Caxias cruza o rio Paraguai em Vileta, às costas das fortificações paraguaias. Ele não parou. Ele iniciou a dezembrada. Uma série de batalhas fulminantes: Itororó, Avaí, Lomas Valentinas. 3 vitórias massivas em menos de 30 dias. Mais rápido que qualquer campanha napoleônica em terreno similar. Mais decisivo do que qualquer avanço anterior em 4 anos de guerra. Em Itororó, quando a ponte estava bloqueada e o ataque brasileiro hesitava sob fogo cerrado, o velho duque, com 65 anos, doente e exausto, desembainhou sua espada. Ele não gritou ofensas, ele gritou patriotismo. Sigam-me os que forem brasileiros. Ele lançou seu cavalo contra a ponte. A imagem do comandante em chefe na linha de frente eletrizou a tropa. A ponte foi tomada. A velocidade salvou o exército de um massacre. Escreva dezembrada nos comentários se você está descobrindo agora como Caxias revolucionou a guerra de movimento na América do Sul. Mas havia um problema: a exaustão. Ao final da dezembrada, o exército de Lopes estava destroçado, mas Caxias também estava no limite. Ele havia perdido milhares de homens. Ele viu uma oportunidade que ninguém mais viu. Se continuasse a perseguição implacável naquele exato momento, a guerra acabaria em dias. Lopes seria capturado. Mas ele precisava de reforços frescos, de cavalos novos. O sistema de suprimentos estava esticado ao máximo. Ele pediu ao Rio prioridade total. Ele disse que podia terminar a guerra antes do Ano Novo. A resposta foi lenta. A política interferiu. O conde Dale, marido da princesa Isabel, precisava de um comando para ganhar prestígio militar e fortalecer a monarquia. Estavam detendo o ímpeto de Caxias para que a família real pudesse ter seu momento de glória final? Caxias sentiu o golpe. Vencemos o inimigo, mas não vencemos a intriga, poderia ter escrito em seus despachos. O exército parou para a reorganização. Lopes fugiu para as Cordilheiras, prolongando a guerra por mais um ano sangrento, a Campanha das Cordilheiras. Um ano que custou vidas brasileiras e o extermínio quase total da população masculina paraguaia. Vidas que não teriam sido perdidas se Caxias tivesse tido os meios e a saúde para dar o golpe de misericórdia imediatamente. 5 de janeiro de 1869. Caxias entra em Assunção. A capital inimiga cai. O duque completou sua missão. Ele pegou um exército derrotado em 1866 e o entregou vitorioso em 1869. Mas durante a missa de celebração, Caxias desmaiou. Estava exaurido física e mentalmente. Ele pediu demissão do comando. Não esperou a resposta oficial. Embarcou de volta para o Rio de Janeiro. Ele disse: "Eu já não sou preciso aqui. O que resta é uma caçada, não uma guerra." Ao chegar ao Rio de Janeiro, não houve desfile triunfal para o maior soldado da história do Brasil. O imperador o recebeu friamente. Os liberais o atacavam nos jornais. Caxias retirou-se para sua fazenda silencioso. Os historiadores militares passaram décadas analisando esse paradoxo. O homem que venceu a maior guerra da América do Sul, o único duque do império, foi tratado com distância pelo monarca a quem serviu. Por quê? A resposta tem 3 partes.
Primeira, política. Caxias era o líder do Partido Conservador. Sua glória militar era uma ameaça ao equilíbrio de poder civil que Pedro II tentava manter. Um general vitorioso e popular é perigoso para qualquer trono. Segunda, personalidade. Caxias era pragmático, não romântico. Ele fazia o trabalho sujo da organização, da logística, da disciplina impopular. Ele não buscava os holofotes e, por isso, os holofotes não o buscavam. Terceira e mais sombria, inveja e medo. A elite política do Rio de Janeiro temia que Caxias se tornasse um caudilho, um ditador militar, como tantos outros na vizinha Argentina ou Uruguai. Dar a Caxias o reconhecimento absoluto seria admitir que o império dependia da espada de um homem só. Então, eles o cobriram de títulos nobiliárquicos, mas lhe negaram o calor do reconhecimento público imediato. Usaram seu gênio quando precisavam salvar a pátria, e o guardaram na gaveta quando o perigo passou. Se Caxias tivesse recebido apoio total em 1867, a guerra teria acabado antes. Se a manobra de Pequiziri tivesse sido apoiada por uma perseguição imediata com recursos frescos, quantos paraguaios e brasileiros teriam sobrevivido ao último ano inútil de guerrilha? A matemática é brutalmente clara. Cada dia que o comando político hesitava, vidas eram perdidas nos hospitais de cólera. Luiz Alves de Lima e Silva morreu em 1880. Em seu testamento pediu um enterro simples, sem pompas, apenas com o uniforme, sem as medalhas. O homem que comandou exércitos, pacificou províncias e venceu impérios, saiu de cena em silêncio. Pedro II, em seu diário, reconheceu o valor de Caxias, mas a história oficial demorou a dar-lhe o devido tamanho. Essa decisão de controlar Caxias ganhou a guerra, mas a ganhou talvez mais lentamente do que seu gênio poderia ter alcançado. E a pergunta permanece 150 anos depois: ganhasse mais confiando plenamente no gênio militar que resolve o impossível, ou deve-se sempre submeter à espada à caneta da política, mesmo que isso custe sangue? Os soldados da Dezembrada, aqueles que atravessaram o pântano e viram o velho duque erguer a espada em Itororó, provavelmente tinham uma opinião diferente. Porque eles sabiam algo que os políticos na corte não entendiam: no inferno do Chaco a audácia salva vidas. E o comandante que constrói uma estrada sobre a lama para não sacrificar seus homens em um ataque frontal, é o único que merece ser seguido até a morte. Mas Caxias nunca reclamou publicamente. Ele cumpriu seu dever. Essa é a tragédia e a grandeza de Caxias: ele era grande demais para um sistema que precisava que ele fosse apenas uma ferramenta. O que você acha dessa história? Caxias deveria ter ignorado a política e capturado Lopes sozinho, ou fez o certo em respeitar a hierarquia imperial? Você acredita que a política atrapalhou o desfecho da Guerra do Paraguai? Deixe seu comentário e conte-nos que outras figuras históricas do Brasil merecem ter sua verdadeira história revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias verificadas e fascinantes